Agora, se você for arrimo de família, tá endividado, tá cheio de problemas em paralelo, que é o cognitivo da história toda aqui, e eu chegar para você e der essa cartada, que a gente já viu em filme 1.000.000 de vezes o pessoal fazendo isso, Total. a pessoa dá e acabou, ela não quer saber de correr o risco. Então, engenharia social, ela depende do quê? De informação sobre o outro. O que a gente tem na era digital de monte, que as pessoas foram dando livremente, e vai lá e faz, e coloca, e faz aqueles testes, né? 10 mentiras e uma verdade. Você vai dando tudo para... Você está alimentando ali. A senha. E tudo você está alimentando as suas características para o pessoal fazer o Ocean, né? Que são as bases para você determinar a personalidade. Quando você tem isso, para manipular, a manipulação, ela envolve isso. Você entender o que o outro precisa e na hora certa... eu sempre brinco que tem uma frase de Napoleão, que eu adoro, que eu desde o início da internet comecei a falar, que só existem 2 alavancas que movimentam o mundo. Só tem 2. Interesse e medo. Então, as pessoas fazem as coisas por interesse ou por medo. Se elas não tiverem interesse, elas não engajam. Se elas não tiverem medo, elas não engajam. Mas fala assim, mas e religião? Ou está interessado em ir para o céu, ou está com medo de ir para o inferno. Mas e por que você levanta todo dia? Ou está interessado em alguma coisa, ou está com medo de perder emprego e alguém depender de você. Quem não tem interesse... leis do poder, né? Assim, não é pela benevolência, né? É pelo egoísmo. É interesse e medo. Então, se você, mesmo interesse, você se sente bem porque você fez o bem para alguém, a gente tem isso configurado na gente. Mas quando você entende os interesses, quem não tem interesse e medo tem depressão profunda e não sai da cama. Acabou, você não convence a pessoa. Ela não vai sair, ela não quer mais nada, ela vai ficar lá. Então, interesse, que está muito ligado, o interesse está ligado com o desejo, né? E o medo está ligado com a sobrevivência. Então, quando você começa a ter todos os sinais, e a IA pega muito mais sinais e interpreta muito mais rapidamente do que a gente tinha antes, do que é interesse, do que é medo, você tem uma fórmula de manipulação na palma da mão, muita facilidade. Só para você ter uma ideia, na época que teve o escândalo da Cambridge Analytica, a Cambridge Analytica, inclusive, foi o estudo deles junto com uma universidade americana. Na época que o Facebook era ainda bebê, pouca gente usava, etc. Se você fizesse 30 curtidas, esse sistema que analisava curtidas, você não está falando nada, você está curtindo coisa que você gostou ali, né? Então, 30 curtidas, o sistema conhecia a sua personalidade melhor do que um conhecido. 70 é mais do que um amigo. 150 curtidas te conhecia melhor do que seus pais. E 300 melhor do que o cônjuge, que teoricamente é alguém que te conhece super bem. Gente, estou falando isso de 10 anos atrás. A quantidade de dados que a gente já ofereceu sobre... Você não precisa ter falado nada, inclusive, só do seu comportamento de navegação, quanto tempo... Hoje os sinais são muito maiores que essas ferramentas pegam. E uma inteligência muito maior para interpretar... não é de agora. Antes do ChatGPT, antes da pandemia... Eu já dava aula de IA, né? A gente já tinha sistemas das grandes empresas de IA na época que, analisando o seu comportamento, ela podia prever que tipo de produto que você ia comprar. Ela não sabe por quê, mas ela sabe o quê, porque ela vê padrões de comportamento. Então, você imagina o quanto que vocês e nós todos estamos expostos e manipuláveis. É fácil manipular quando você tem sistemas que analisam um monte de dados e entendem de conexão de padrões com comportamento humano. E aí vem a parte da segurança. Então, se você não tem um pensamento para... pelo menos parar, será que eu estou sendo manipulado ou não? Será que eu devo ou não devo dar essa informação? Hoje a gente tem agentes que estão sendo oferecidos de uso genérico, que você pode usar para qualquer coisa. Que legal, eu vou lá, dou o enxoval do bebê, que uma IA falou que eu tenho que ter, porque é meu primeiro filho. Aí eu vou lá e falo, compra isso para mim, porque eu vou estar em tal lugar, você manda para o meu hotel. Você teve que dar acesso ao seu cartão de crédito, ao seu calendário, ao endereço do hotel. Você deu informação que você tem um filho recém-nascido. Sabe, várias características suas, porque não é todo mundo que faz enxoval com as mesmas características. Você comprou no exterior, no Brasil, papapá. Cara, e você não sabe se esse agente, que nem você falou, banco... Bem ou mal, a gente tem algum tipo de instituição com regulação, com privacidade, a gente tem a LGPD, etc, etc. Quem regula isso? A gente não tem regulação. Então, não é que eu sou contra a gente usar automação para melhorar a nossa vida. Eu uso isso de monte na minha vida. Mas só para você ter ideia, eu demorei um tempo para usar o Google Calendar. Eu não saí usando de cara. Aí o pessoal falava assim, nossa, mas você fala tanto de tecnologia e você não usa. Eu usava o calendário digital na minha máquina, fechado. Eu falava, gente, enquanto eu não tiver confiança total que a minha agenda é minha vida,
Minha agenda, minha vida. Eu coloco lá o hotel que eu gostei, o hotel que eu não gostei, onde que eu fiquei, quem me contratou, por quanto contratou, qual que eu tenho, consulta de filho na época, tudo. Não vou, só migrei quando eu tinha certeza que aquilo era fechado, com privacidade, nunca teve vazamento, não teve contaminação, você controlava. Então, eu acho que tem alguns graus que a gente tem que garantir de segurança e de ética antes da gente dar o próximo passo. Qual é o problema que a gente está vivendo hoje? A gente está muito rapidamente acelerando nos interesses específicos fragmentados de organizações e a gente não está conseguindo determinar se isso está indo dentro de padrões éticos, né, fundamentais. Fora isso, a gente está falando aqui ainda no nível de conexão de software. E a gente já tem Neuralink, por exemplo, do Elon Musk, que é hardware. A gente tem gente com marca-passo. A gente está usando anel, você usa também. Uhum. Então, a gente usa o relógio. A gente começa e vai começar a fazer a lente, né? A gente vai começar a colocar cada vez mais tecnologias smart dentro da gente. Dizem que a Samsung tem uma patente desde 2010 e que ela não usou porque ela esperava outras tecnologias ainda para deixar ela melhor, que era uma câmera dentro da lente. Ah, pode ser. Então, eu sou creator exclusivo Samsung, né? Então. Ah lá, a Samsung, será? Samsung! Nota, Abre a gente, patente, a Samsung. tá aqui com a gente. Olha aí, eles são incríveis. Não, e assim, eu estou usando os produtos deles full, né? Tanto que o anel, por exemplo, com a integração com o relógio, com o Health. E também tem uma coisa bem legal, porque assim, eu não faço parceria de creator. Eu lembro do começo quando começou essa coisa de influencer, né? Alguém queria, marketing digital, então o pessoal queria que eu falasse de carro. Era uma marca de uma multinacional de carro para eu dirigir o carro durante 3 meses, tuitar na época, inclusive, sobre o carro. Aí eu falei assim, fofos, vocês viram que não dirijo? Que eu parei de dirigir faz já 10 anos, porque eu não gosto de dirigir, eu acredito na mobilidade e me incomoda, o trânsito de São Paulo é ruim. Então, assim, eu não sou a pessoa legal para você contratar para isso. E aí eu falava para eles, né? E as pessoas que estavam junto falavam, mas você vai recusar uma grana boa? Eu falei, cara, eu quero a minha marca. Falhou. Isso, a minha marca vale muito mais do que isso. Então, de novo, a coerência no processo. Eu amo dirigível, né? Pessoal. Então, pode fazer com ele, gente. Ó, mas, eu vou de São Paulo pro Rio, então os híbridos, infelizmente... 500 quilômetros aí é uma restriçãozinha. Mas você viu que tá vindo... Então, eu assisti ano passado, a gente comprou um híbrido de plug-in, né? Mas eu assisti 10 palestras de energia e carros, evolução de carros, né? E eu voltei pro Brasil, eu falei pro meu marido, e a gente estava querendo trocar de carro, tem um carro só na minha casa, tá? Porque tem que ter não tem jeito, né? Um carro tem que ter, senão a gente não consegue emergência, etc., compras, etc., blá, blá, blá. Ok. Aí eu falei para ele, a gente ia trocar por um carro X que a gente estava com vontade de trocar. Quando eu voltei, falei, não quero saber, a gente vai comprar um carro elétrico, né? E ele ouve muito essas coisas que eu falo, porque eu sou uma super nerd, eu ficava lá assistindo tudo quanto é palestra do negócio. Aí chegou aqui o problema da autonomia, mas a autonomia já melhorou muito. E aí até vou te dar um exemplo. A gente comprou, a gente está... faz 1 ano agora, né? Eu acho que eu não gastei R$1.000 de gasolina. Minha conta de luz não mudou quase nada. E eu tenho um filho que mora em Santa Catarina. E no começo do ano eu cheguei de férias, a gente ia visitar, que nasceu uma netinha nova. E quando eu fui fazer a troca, só que eu cheguei doente, com a garganta ruim, eu falei, não vou visitar neném com a garganta ruim, eu tinha que mudar meu voo. E em janeiro, para ir para Chapecó, tava R$8.000 por pessoa, sei lá, era um valor... Eu falei para ele, vamos de carro, vamos. Aí a gente foi e foi equilibrando, porque no híbrido, né, você coloca a gasolina, ela recarrega o elétrico. E aí o híbrido é bom mesmo.